Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Agora uma aula de história. Vamos tratar de um povo muito importante, até mesmo para a cultura do Brasil, a cultura da Europa, a cultura dita como cultura ocidental. Vamos tratar de quem? Da Grécia Antiga, tá bom? Mas antes, vamos fazer, como de costume, vamos fazer uma oração, tá bom? Então, feche teus olhinhos aí, preste atenção, tá? Oremos. Nosso Pai querido, obrigado por essa aula, que todos aqui compreendam o assunto e que sejam felizes, que tenham felicidade nos estudos e tenham compreensão que para fazer as atividades e os trabalhos avaliativos, mas também que tenha paz e felicidade no seu lar. Entrega nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Oração importante, meus queridos. Vamos lá. Por que Grécia é tão importante, tá? Alguns temas que eu vou tratar com vocês, tipo os Jogos Olímpicos. Quem inventou? Eles. O teatro. Olha, interessante. Também tem a filosofia, a mitologia, tá? Alguns filmes tratam a religião da Grécia, né, da mitologia. Vamos falar de povos, né, interessante que é Espartas, os espartanos, Atenas. Tudo isso nós vamos tratar nesta aula, tá bom? Vamos lá então. A democracia, essa história de você eleger alguém, vamos tratar isso também, tá? Vamos lá então, meus queridos. Tem que compreender que, primeira coisa, a Grécia não é um país, não é um império, não é isso. São várias cidades-estados, tá? E lembrando que cidade-estado, isso quer dizer que tem suas leis próprias, tem um rei, tem o deus principal dessa cidade, tá bom? E como eles organizaram? Boa parte veio, eles falam que é do indo-europeu, tá? E é um povo que tem acesso direto ao mar, tá bom? Então, os gregos chamavam a si mesmos de helenos. Eles não chamavam eles de gregos, eram de helenos. Helenos, tá? Pois julgavam ser descendente de um personagem lendário chamado Heleno, filho do sobrevivente de um dilúvio provocado. Dilúvio? É isso mesmo. Mas esse dilúvio foi provocado por Zeus, o principal dos deuses gregos. Por isso, a Grécia Antiga era conhecida como Hélade, tá? Interessante, não? Presta atenção, primeira coisa que eles eram chamados entre eles de helenos, tá? Apesar que eles viviam em cidades-estados, eles tinham algo em comum, tá? Cultura, idiomas, e todos eles eram considerados helenos. Então, para facilitar a compreensão, vamos dividir a história da Grécia, como você pode observar na imagem, em 6 períodos, tá? Primeiro período, cretenses, depois micênicos, homérico, arcaico, clássico e helenístico, tá? No período cretense, entre 2200 a 1450 a.C., tá? Cretense, ilha de Creta, já estudamos sobre isso. Essa cultura influenciou os outros povos, tá? Faz para as outras cidades-estados, tá bom? Depois, micênicos, acredita-se que os micênicos conquistaram os cretenses, tá bom? Depois, Homérico. É importante destacar que o Homérico teve um período que eles abandonaram a cultura da escrita e ficaram só na tradição oral, tá? Mas depois, por volta de 800 a.C., eles voltaram com a importância disso, tá? O período Homérico foi marcado pela produção de 2 conjuntos de poemas, tá? Que trata os relatos lendários de Ilíade e Odisseia, tá bom? Depois, destacamos, né, o arcaico, tá? Lembrando que o arcaico foi de 800 a 500 anos antes de Cristo, está relacionado com a expansão dos gregos para as religiões distantes e formação dos fortes cidades-estados, tá? Começar a se organizar mais cidades-estados, tá bom? Clássico.
qual que é o item importante? O clássico é importante, ó. Entre 500 e 338 a.C., tá? Muitos dizem que é o auge do poder das cidades-estados gregos, principalmente Atenas. Houve guerra contra povos estrangeiros entre os gregos, tá? E por fim, helenístico, tá? O helenístico está relacionado com a expansão da cultura grega, a partir da conquista de Alexandre o Grande, tá bom? Vamos lá então. Esses são 6 períodos, tá bom? Que está relacionado com a história de Grécia. Vou falar agora de 3 guerras muito importantes, tá? Que ocorreu na Grécia, tá bom? Primeiro, Guerra de Troia, tá? A Guerra de Troia é bem interessante, tá? Tá no escrito de Homero, tá bom? Homero escreveu. Alguns falam que não existiu, tal, mas é interessante essa lenda, tá? Acontece o quê? Paris, que era um príncipe dos aqueus, foi lá e... Desculpa, Paris era príncipe de Troia. Príncipe de Troia. Foi lá, achou muito linda a mulher, né, do rei de Esparta. Resolveu, então, sequestrar, vou pegar para mim. Raptou a mulher e levou. E a partir disso surgiu uma guerra, tá bom? Esparta era representada pelos aqueus, né? Eles resolveram o quê? Entrar em guerra. Mas Ulisses, tá, teve uma grande ideia. Vamos dar um cavalo de Troia. Já ouviu falar em presente grego? Sim, foi um presente dado, tá bom? Aqui, ó. Esse fato deu início a uma guerra que se durou muitos anos, sem que os aqueus conseguissem conquistar Troia. Depois de um grande desânimo, Ulisses teve uma ideia: presentear os troianos com um enorme cavalo de madeira. Tá? Então, vamos ter paz aqui. Toma esse cavalo aqui, ó, como presente, tá bom? Pegar o cavalo, colocar no meio da cidade de Troia, tá bom? Daí tinha vários soldados saíram do cavalo e conquistaram Troia. Soldados aqueus estavam escondidos no presente. Finalmente, Troia foi derrotado. Tá bom? Por isso que vai o presente grego, é um presente ruim. Tá? Então, a primeira guerra que é importante é a Guerra de Troia. A segunda, as guerras médicas. Tá? O que são as guerras médicas? Está relacionado com os gregos contra a invasão dos persas. Os persas estavam conquistando boa parte do mundo, olhou para a Grécia, opa, vou conquistar a Grécia. Foi lá, conquistou. O início dessa história tem um filme que fala os 300, né, que relata isso. Tá? Acontece o quê? A Grécia teve que se juntar, tá? Teve uma união em especial, Atenas, Esparta, eles se uniram e conseguiram expulsar os persas. Tá? Depois os persas desistiram, tá? E expulsaram os persas. Aí depois o povo entrou em guerra, gregos contra gregos. Atenas estava ficando muito poderosa, tá? Porque exigiam um custo para essa guerra, enfim, estava exigindo custos, dinheiro dos outros, né? Aí fizeram uma liga do Peloponeso, né? Liderada por Esparta. Então Esparta resolveu entrar em guerra com Atenas. E o pior de tudo é que os espartanos, né, venceram Atenas, tá? Mas aí a Grécia ficou muito enfraquecida, toda a guerra. Imagina a guerra no próprio lugar, assim, gregos contra gregos. Então eles ficaram muito fracos. E o Alexandre Grande, tá, foi lá, conquistou, mas ele não destruiu, porque veio da Macedônia. Ele resolveu expandir essa cultura para os outros povos. E o Alexandre Grande conquistou vários povos, tá bom? Mas com ele levando essa cultura da Grécia, tá? Vamos lá então? Agora eu vou trabalhar com vocês alguns temas também sobre a geografia. Como assim, profissional de história? Sim, mas é importante saber a geografia para compreender a história, tá? Como assim? Porque eu vou destacar 3 aspectos geográficos importantes sobre essas ilhas, sobre essa cultura da Grécia. Primeira coisa,
Continental, quer dizer o quê? Que é marcada pela existência de várias montanhas, de muitas montanhas. Peninsular, marcada por litoral com poucas praias. Você vê assim que as praias, não tem praia, não tem areia, gente. É o mar debaixo da rocha, tá bom? É lindo assim, mas não tem areia para você ficar brincando na areia. E a insular, numerosas ilhas ao redor, então várias ilhas. Inclusive o Paulo da Bíblia esteve lá, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura da Grécia para vocês, tá? Como foi para vocês? Em especial, eles inventaram o teatro, comédia, drama. O problema é que só os homens podiam participar, as mulheres tinham que ficar em casa. E os homens que podiam participar do teatro. Injusto isso, né? Mas o teatro, hoje em dia nós temos cinemas, né? Filmes, Netflix, enfim. Mas na época não tinha esse recurso, não era o teatro. Hoje existe o teatro ainda, tá? Então, quem teve essas ideias, se você transmitir um conhecimento da arte por meio do teatro, tá? A filosofia é muito importante. Por quê? Você sabe que a Grécia tinha muita questão da mitologia, da religião. Então surgiu-se um outro conhecimento, tá? De forma gradual, claro, mas esse conhecimento deu-se o nome de filosofia, tá? Filô é amizade, amigo. Sofia, nome da minha filha, né? Sofia é sabedoria, conhecimento. Então, um filósofo é o amigo do quê? Do conhecimento, tá bom? Então, primeiro surgiram os filósofos pré-socráticos, tá? Porque Sócrates foi um grande filósofo, né? Eles estudavam a natureza, a cosmologia, o universo, tá bom? Naquela época já falava em átomos, tá bom? Depois surgiu os três grandes filósofos, considerados por eles, tá? Que começaram a analisar o ser humano. Quem? Sócrates, Platão e Aristóteles, tá bom? A arte, os templos, tudo isso. E as Olimpíadas. Lembra que eu falei para vocês que teve a guerra do Peloponeso, gregos contra gregos? Estavam em guerra lá. Não, agora é o momento das Olimpíadas, que surgiu lá em Olimpo, né? Que era para adoração dos deuses deles, tá? As Olimpíadas. E era um momento de paz. Não podia ter guerra no momento das Olimpíadas. Depois que acabavam as Olimpíadas, voltava a guerra entre eles, tá? É um pouco diferente das Olimpíadas, mas uma semelhança. Ocorria a cada 4 anos, tá? A premiação era uma coroa, né? De ouro? Não, de folhas, tá bom? Mas eles davam muita importância à questão do esporte, tá bom? E por fim, vamos lá então, meus queridos. Tem uma diferença entre Atenas e Esparta. Atenas ficou muito conhecida pela sua arte, filosofia, como eu já falei para vocês. Tá? Esparta, mais um militarismo. O exército, desde pequeno, você tinha que entrar para o exército. Tá bom? Mas acontece o quê? Agora eu vou falar sobre os aspectos do dia a dia da cultura deles. Os gregos ficaram conhecidos por grandes realizações no campo da artes, filosofia, esporte, ciência e outras atividades humanas. Tá? Então, sobre a cultura helenística, a religião dos gregos influenciou o teatro, os grandes templos e as culturas especiais até os dias atuais. Tá bom? Tudo isso tem a ver com a Grécia. Lá em Atenas surgiu-se o quê? A democracia. Tá bom? O que é democracia, meus queridos? É quando a própria população escolhe seus líderes. Nós já estudamos sobre os povos antigos e compreendemos o quê? Que era a monarquia, ou seja, é o rei. Se o rei morrer, quem assume geralmente é seu filho, o príncipe, geralmente mais velho. Então, a Grécia teve uma ideia diferente. Não, tem que ter uma votação. É o povo que tem que escolher quem deve liderar. Tá? Então a democracia, que faz parte da nossa vida, surgiu isso aí. É claro, é importante destacar que nesta época, quem podia votar era só homem. Tinha que ser homem grego. Tá? E tinha que ter posses ainda. Tá? Mulher,
não podia, escravo não podia voltar, estrangeiro não podia voltar, tá bom? Mas assim, é importante porque partiu, foi os primórdios dessa ideia que quem deve escolher o povo não é o filho do rei, e sim o próprio povo, tá bom? E o governo tem que durar um período específico de anos, tá bom? Então foi isso que nós estudamos, tá? É bem rica essa cultura. Então fica atento a ter algumas atividades. Um grande abraço, professor. Até a próxima aula. Tchau para vocês.